Bom dia, sextou. Tudo bem? Acho que sim, né? Em casa, no quentinho, podendo, né, ficar embaixo das cobertas, né? Na segunda-feira, né? Ai, tava com frio, vi a colega com a cobertinha, né, pra falar, pegar a coberta depois para se aquecer, que a prof tava com frio. Então, temos o lado bom de tudo isso. Neste dia pedimos: Senhor, nesta manhã, venho pedir pela saúde de todos nós da família integral. Esteja conosco em todos os momentos, mantenha em nós a fé em dias melhores. Amém. Que assim seja, né? Vamos acreditar que cada dia que passa vai ser melhor, vamos superar tudo que nós estamos passando e vivendo aí, né? Que tudo no final vai dar certo, ok? Pessoal, encerramos o nosso livro, mas diante dessa situação de sair de casa, buscar material, etc e tal, e né? Aí a prof conversou com a cor de Kelly e nós optamos em revisar aqueles assuntos quando a prof só tinha uma aula com vocês por semana. Lembram lá no comecinho, quando a gente começou a gravar aulas? Nós só tínhamos uma aula por semana. Então, a prof vai rever aquelas aulas, aqueles assuntos lá. A prof, inclusive, reaproveitou alguns slides daquelas aulas. E nós vamos realizar os exercícios daqueles capítulos lá. Quando a prof dava uma aula só por semana, uma videoaula, a prof sempre deixava para vocês o seu historiador, questão invertida, essas coisas assim. Os exercícios do capítulo e as atividades, a prof não deixava para vocês estarem fazendo. Então, a partir de agora, a prof vai falar um pouquinho de novo sobre o mesmo assunto e nós vamos estar resolvendo os exercícios e depois no chat corrigindo. Combinado? Uma outra situação, se vocês não conseguirem ler todo ele, fazer todo o exercício, né? Depois no chat a gente vai fazendo no coletivo. Combinado? Então, nosso primeiro assunto, as primeiras civilizações da antiguidade, que é lá o capítulo 4 do livro de vocês. Então, para fazer a atividade, nós vamos voltar lá no comecinho do livro. Nesse capítulo 4, uma das coisas que mais se falava era sobre a escrita. Né? Essa escrita, os historiadores, eles não têm uma noção exata de onde surgiu. Se tem uma ideia, né, de que ela tenha surgido na Mesopotâmia. Então, a escrita cuneiforme, né, porque essas de cima, as duas primeiras ali, na verdade, essa do ladinho aí, bem, é um estilo diferente, né, uma forma de se comunicar também. Mas não seria a escrita cuneiforme. Um consenso dos historiadores, então, que teria surgido nessa região da Mesopotâmia. Por que surgiu essa escrita? Pela necessidade, né, que os homens e as mulheres do passado tinham de deixar registros, de se comunicar a posteriori, né? Eu vou deixar escrito algo e daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano as pessoas vão vir e elas vão ver aquela informação que eu deixei. Os 2 primeiros tipos de escrita, então, foi a cuneiforme e os hieróglifos, ok? O prof deixou aí 2 imagens para vocês com as letras do alfabeto embaixo. Vou prestar bem atenção nessa parte, que lá no final vocês vão entender por quê, tá? Essa daqui é a escrita cuneiforme. Então, para cada letra do alfabeto, eu tenho um determinado símbolo. Digamos que eu vou escrever o meu nome, Serley. Então, eu vou ter que fazer o quê? Usar esse desenhinho aqui, o R, ser, o L, o E de novo,
e a letra I. Se eu colocasse nessa sequência, teria escrito o meu nome. Se eu fosse escrever em hieróglifo, uma escrita hieroglífica, eu teria que usar essa aqui de baixo. Então, eu ia usar esse desenho, o S, o E, o R, o L, o E de novo e o símbolo I. Tá? A escrita, a cuneiforme, ela era feita geralmente em placas de argila, com estilete bem afiado, com o nome conhecido como cunha, por isso cuneiforme, né? E já os hieróglifos, eles também eram escritos em argila, mas era uma escrita mais com caráter sagrado. Tá? Geralmente era usado em papiros, esses hieróglifos. Na antiguidade, as atividades econômicas. Isso daí a prof tinha lá na outra videoaula, já a prof reaproveitou o slide, tá? Então, o comércio. O comércio vai surgir a partir do momento que se tem excedente, que se tem sobra de produtos. Quando se tem sobra de produtos, eu vou criar regras de como vai ser essa venda. Eu preciso criar leis de como nós vamos organizar essas vendas. E esse comércio, com essas vendas, eu passo a ter dinheiro e eu posso comprar propriedades. Eu posso comprar um pedaço de terra, um terreno que seja meu. E dessa forma vai se aperfeiçoando-se, aumentando, até surgir o que seria um estado, então. E aí, a partir da existência de um estado, precisa se ter um governante, né? Precisa ter alguém que vai mandar em todo esse grupo. Então, geralmente, as comunidades antigas, as primeiras civilizações da antiguidade, elas tinham essa organização. Tá? Elas vendiam o que sobravam, na maioria das vezes, elas tinham regras, elas tinham leis, elas tinham, né, o comércio em si, e elas tinham um governante. A sociedade, então, ela era organizada, geralmente, quem tinha mais valor? O governante, um rei. Abaixo dele vão vir os sacerdotes, os nobres, os chefes militares. Então, os sacerdotes, os religiosos, os nobres seriam aqueles ricos. Depois vem altos funcionários e comerciantes. E, por último, viriam, então, os artesãos, os camponeses e os escravos. Geralmente vai ter essa sequência. Então, existe uma sociedade hierárquica, conforme a condição. Conforme quem você é, você está numa posição social dentro da sociedade, nas civilizações antigas. Não que todas elas sejam iguais, mas a grande maioria se organizava dessa forma. Um exemplo disso, nós pensar, vocês conhecem alguma história de algum povo onde os escravos que eram os governantes? Ninguém conhece? Não, né? Então, é essa organização aí, geralmente, que se tem. Na religião da antiguidade, então, geralmente eles eram politeístas. Lembram até lá na prova, né? Tinha uma pergunta sobre isso, que esses deuses eles tinham características humanas, né? Ser politeísta é o que? É acreditar em vários deuses. Algumas sociedades, elas eram conhecidas como teocráticas, então, onde o governante, o rei, era considerado um deus, as leis que ele fazia eram consideradas leis divinas. A grande maioria das civilizações antigas tinha templos. Esses templos tinham função religiosa e uma importância política e econômica também. Na outra aula, a prof falou sobre os zigurates, né, que eram os templos da Mesopotâmia. Em relação à Mesopotâmia, quem fez a prova de recuperação, né, a prof perguntou lá que área que era que ficava entre os rios Tigres e Eufrates, que é o crescente fértil, e a região mesopotâmica. É chamada de crescente fértil porque se a gente for fazer uma projeção, você tem um formato da lua crescente, por isso crescente fértil.
E Mesopotâmia significa, então, entre rios. É uma região extremamente seca, mas devido à presença dos rios, ela se torna habitável, digamos assim, para as sociedades ali daquele período. Os egípcios entram também nessa região do Crescente Fértil. Os povos que viveram na Mesopotâmia. Então, os sumérios, os acádios, os babilônios e os assírios. Para os sumérios, a gente viu a questão da escrita cuneiforme, né? Os acádios, eles tiveram exércitos muito eficientes. Os babilônicos, a gente vai ter lá sobre o Código de Hammurabi, vocês vão perceber lá na leitura, né? Do olho por olho, dente por dente. Aquilo que eu fizer, crime que eu cometer, vai ser a pena que eu vou receber, né? Depois a gente pode falar sobre isso, porque tem exercício lá falando do Código de Hammurabi. E os assírios, né, que foi um grande império da antiguidade, que também era um dos povos então que viviam na Mesopotâmia. Então não existia um povo mesopotâmico, existiam povos da Mesopotâmia que tinham diferentes grupos aí. E um outro povo que viveu nessa região do Crescente Fértil, então foram os hebreus. As fontes para a história dos hebreus a gente encontra no Antigo Testamento, que viveram duas situações, o êxodo, que foi a fuga dos hebreus do Egito, e a diáspora, que foi a dispersão dos hebreus, formando várias comunidades. E o maior legado, a maior herança que esses hebreus deixaram para a posterioridade, né, para nós aí, é o monoteísmo, ou seja, eles adoravam apenas um Deus. Então, eles são diferentes dos outros povos da antiguidade aí. As atividades para essa semana, então, lá no livro, exercício 1 a 3, que é na página 57 e na página 66, acho que é o 2 e o 3. As atividades 1 a 7, lá no finalzinho do capítulo, que é da página 68 à página 70. Para postar no AVA, vocês vão rever o vídeo, vão observar o alfabeto cuneiforme e hieroglífico, e no caderno vocês vão escrever, cada um escreve o seu nome, usando as duas formas de escrita. Vocês vão fotografar e postar no AVA. Lembra que a prof falou antes lá no comecinho? Presta atenção sobre os alfabetos, como era a escrita, vocês vão precisar usar, tal, depois vocês vão entender por quê. Então, agora chegou a hora. Na atividade dessa semana, vocês vão escrever o nome de vocês de uma forma diferente, ok? Só precisa ser o primeiro nome. Quem tem um nome conjugado, digamos assim, né? Pode estar usando o primeiro e o segundo nome. Quem quiser escrever o nome completo lá, nome, segundo nome, sobrenome, né? Fica à vontade. A atividade é a criatividade de vocês. Beleza? Até depois, então, tentam fazer o máximo das atividades e depois, o que vocês não conseguirem, a gente vai estar fazendo no coletivo. Beleza, galerinha? Até depois!